Começamos mais uma vez esse belo encontro aqui. Mais uma vez vai ser lindo. Nós estamos, então, pela UNTO Academia de Gastronomia Criativa. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu já começar a dar o tchauzinho para a galera aqui. Sejam bem-vindos, moçada. Valeu. Contribuam, façam seus apontamentos, que a gente vai conversando aqui ao vivo sobre os erros que inspiram. Nós gostamos muito de falar de erros, né? Nós estamos falando, então, da Semana dos Erros que Inspiram. A gente vai errar, né? A gente vai errar. Não tem muita saída para isso. E, de novo, igual ontem que a gente conversou, mais uma vez, eu vou partir de um pressuposto não exatamente ligado à gastronomia, mas que nos serve perfeitamente, né? Então, vou falar de algumas coisas assim para a gente começar a conversa e depois a gente vai dar uns exemplos de erros aqui e vou ver como que a gente faz a construção disso juntos, né? Pessoal, obrigado pela presença aí. E queria agradecer também a moçada que está mandando mensagem depois das lives e a gente começa a conversar aqui até meia-noite, 1h da manhã, trocando as ideias, porque a quantidade de conexão que vai surgindo, né? A galera de outros estados, galera de cozinha, galera da gestão, a galera das faculdades, né? A quantidade de conexão que vai surgindo é incrível e fantástico. Então, moçada, salve, salve, muito obrigado pelos apontamentos. Um abração aí para o Bruno também, que deixou um contributo super emocionante aí por mensagem ontem. Show de bola, obrigado, moçada. Vamos que vamos, hein? Bom, vamos lá, começar então a falar dos erros. Deixa eu pegar meu roteirinho aqui. Falar dos erros que inspiram e que são tão importantes para a gente discutir nosso métier de trabalho aí. O que acontece, moçada? A primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é que o erro, a gente não pode desvencilhar o erro, por exemplo, do acerto. É engraçado isso, né? Você fala assim, pô, Adriano, mas espera lá, o erro não tem nada a ver com acerto. O erro é o contrário do acerto. Poxa, essa vez você errou, hein? Errou demais, tal. E eu falo, não, continua, vamos discutindo juntos, né? É isso aí. Mas o erro, ele tem tudo a ver com o acerto quando a gente pensa nessa dialética, né? nessa contrariedade, né? que os une e que mostra para a gente que, para haver o erro, é necessário que haja os parâmetros do que é o acerto, né? É nesse ponto que a gente fala que uma coisa não sobrevive sem a outra. É basicamente o yin e o yang, né? Um polo, né? Como se fosse um polo positivo, como um polo negativo, né? Um polo que diz respeito a uma questão que vamos dizer assim, contrária à outra, né? Oposta à outra. Mas o fato de o erro estar ali presente, ele só está presente porque a gente tem a noção do que é o acerto, né? Senão a gente não teria noção. Então, primeira coisa que tem que ficar posta, o erro, ele só é erro de acordo com uma conjuntura social, né? Que estipularam exatamente o que é o acerto daquela ação. Né? Senão a gente não sabe falar o que foi erro, né? Errou sob qual aspecto? Eu errei aqui um fundo de carne, mas, poxa, sob qual ponto de vista? De qual cultura do mundo? Sob o ponto de vista da cultura criativa? Se for sob o ponto de vista de uma cultura que está levando em considerações aspectos de criatividade e inovação, talvez isso não seja um erro. Agora, se for sob o ponto de vista de uma cozinha clássica, europeia, aí talvez fica fácil de apontar alguns erros se você os cometeu, porque existe o parâmetro do que é o acerto, né? Maravilha, moçada. Então, essa é a primeira informação para a gente pegar aí e se apropriar dela. A outra coisa que eu queria dizer
é que eu queria já começar com uma dica, né? Uma dica do livro Oportunidades Disfarçadas. Essa semana, a gente falou de alguns livros e tal, mas esses dois livros que eu comentei ontem, vou voltar a falar hoje, são livros que ajudam a gente muito a vislumbrar as questões do erro ou de oportunidades que estão presentes dentro de algum tipo de erro, né? Lembrando que o erro, ele não necessariamente é aquela execução que, 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 que se espera de um jeito e você faz de outro. O erro pode ser, por exemplo, uma linha de pensamento. Você está julgando uma situação errada. Né? Então, tem uma série de tipos de nuances de erros aí para a gente tratar. Mas esse livro, Oportunidades Disfarçadas, ele traz para a gente algumas dicas, né, de como que a gente pode ver uma oportunidade que não está clara, né, que possa estar disfarçada. E uma das coisas que a gente pegou e pensou para tirar de dica para o comecinho desse encontro hoje é o seguinte: não siga cegamente os teóricos e suas regras. Por que eu digo cegamente? Porque é importante você seguir uma diretriz, né? A cozinha clássica francesa, ela é uma diretriz muito importante em alguns momentos da carreira do cozinheiro. A cozinha oriental é algo muito importante de diretriz na formação de alguns cozinheiros e na proposta que você quer seguir. Mas a gente não deve seguir cegamente. Essa é a diferença, tá? Não seguir cegamente. Por quê? Qual que é a dica que tá apontada, né, nesse cenário, né? Seguir cegamente. Porque se a gente, olha, vou citar uma frase do Graham Bell, né? É o seguinte: andar por caminhos conhecidos só leva para onde os outros já foram, né? É por isso que a gente não deve seguir cegamente regras, né? E os livros e o conjunto que já foi posto. A gente pode observar isso, questionar, refletir, verificar, né? Que é fazer teste e fazer proposições novas para encontrar algo, um aprimoramento, né? Encontrar aprimoramento técnico é muito importante, é super legal, né? Então, a primeira coisa sobre isso é a frase do Grambel: a gente não deve andar por caminhos conhecidos ou somente por eles, porque eles levam para onde todos já foram, né? E aí é bacana a gente pensar nesse caminho. A outra coisa que é legal a gente falar é da frase do Einstein, né? Que é: a insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes, né? Então, a modificação de mindset, a modificação de pensamento através de estudos, da reflexão do erro, é que vai fazer você andar mais, né, a um lugar diferente e não fazer as mesmas coisas que a gente tem feito no dia a dia, sem buscar fazer coisas diferentes. Isso vai acabar levando a gente para lugares que a gente já conhece, ou seja, onde a gente já está e deixar a gente estagnado. Então, cuidado com essa questão também. Essas são, né, dicas aí, pílulas de dicas de hoje, para a gente começar a falar do erro. Mas como eu fiz ontem, eu queria chegar num lugar que não é exatamente o da gastronomia ainda, porque a gente vai contar a história de erro hoje, até vamos seguir as histórias do Tô Frito, porque são histórias muito legais, inspiradoras, e a gente sempre recomenda o livro do Tô Frito, né, para vocês se deliciarem aí com a leitura dele. Eu fui em outros lugares, e mais especificamente em conceitos e técnicas mais ligadas com a cultura oriental, para a gente tentar achar mais uma possibilidade de arranjo e articulação com o nosso cenário da gastronomia.
né? Nosso cenário é um cenário muito novo, que ele ainda bebe de fontes, e ainda bem, né? Que ele bebe de fontes de áreas, vamos dizer assim, que já são estudadas há muito tempo, né? Então, áreas assim, fortemente já questionadas, estudadas e já estabelecidas como a sociologia, a história e tudo mais, né? Então, a gente acessa, sim, esses conteúdos para fazer essa articulação. Eu fui lá numa técnica japonesa, se não me engano é japonesa, deixa eu ver aqui se fala que essa técnica é japonesa ou não. Fui lá na produção de cerâmica, numa técnica que se chama kintsugi. Bonitinho, né? Bonitinho demais esse nome. Né? Kintsugi. Vamos falar do kintsugi. É uma arte, né, de cerâmica que utiliza ouro para reparar vasos quebrados, peças de cerâmica quebradas. Né? Então, é uma técnica artística que utiliza ouro para reparar peças de cerâmica quebradas. Pedir para a equipe Unto, equipe, produção, faz a gentileza, coloca a grafia do Kintsugi. Kintsugi. Técnica de reparar vasos quebrados com ouro, né? Para o pessoal ver aí o nome da grafia e buscar mais informações também. Pessoal, nessa técnica, eu vou ler um trechinho do que um artista fala dessa técnica e ver se não é genial. Vê se não é genial uma artista que trabalha com cerâmica e refaz as peças quebradas através, né, da utilização do ouro. Olha se é ou não é genial que eu vou ler para vocês. A artista sul-coreana, que se chama, eu não sei se a pronúncia é exatamente essa, mas Sokyong. Acho que é melhor chamar ela de Sokyong, né? A Sokyong, ela fala o seguinte da técnica. Para mim, um pedaço de cerâmica quebrada encontra outro pedaço. E eles começam a confiar um no outro. As rachaduras entre eles representam as feridas. O trabalho é uma metáfora da luta da vida, que faz das pessoas mais maduras e belas quando superam suas dores. Sensacional, né? Fala que não é incrível e sensacional o apontamento dessa artista, né? Quando ela fala que ela está falando de erro, né? Uma peça de cerâmica cai no chão, ela caiu no chão, quebrou, ela deu errado, né? Foi um erro, a pessoa errou ao transportar a peça para algum lugar, caiu, quebrou. Como que repara aquele erro? Olha que maravilha, moçada. Como que repara esse erro? É uma técnica que se chama kintsugi, é uma técnica de produção de cerâmica. Olha o que essa moça falou, gente. Um pedaço de cerâmica quebrada encontra outro pedaço e eles começam a confiar um no outro. As rachaduras entre eles representam as feridas. O trabalho é uma metáfora da luta da vida que faz das pessoas mais maduras e mais belas quando superam suas dores. Sensacional, né? Sensacional. Eu fico assim, até hora eu fico assim, gente, o que eu vou falar depois disso, né? Quando a gente vai lá na cultura oriental, a gente se perde em tanta profundidade, né? E mais, eu vou mais além, tá? Vou além. Bonito isso demais, né? Vou além. Kintsugi. Quando os japoneses reparam objetos quebrados, eles enaltecem a área danificada, preenchendo as fissuras com ouro. Eles acreditam que, quando algo sofre um dano e tem uma história, torna-se mais bonito. Olha que legal. Essa arte tradicional de reparação da cerâmica quebrada com o pó de ouro é conhecida como kintsugi, né?
E o final das contas é que as peças, elas tornam-se mais fortes. Olha que bonito, moçada. Nós estamos falando de peças quebradas que né, surgiram através de erros, né? A pessoa estava andando com uma peça, ela quebrou, a pessoa errou ao transportar essa peça, ou no processo de feitura dessa peça, ou no forno de assar. Isso é muito comum porque eu já fiz minhas peças de cerâmica, gosto de fazer minhas cerâmicas com barbutina, mas quando a gente vai assar a peça, ela pode sofrer algum processo que ela estoura, né? E aí, nesse estouro, ela quebra em pedaços, em cacos. E essa técnica kintsugi, de colar esses cacos, ela traz uma série de coisas, inclusive, no final das contas, uma peça mais forte, porque coloca uma liga extremamente forte, que é o ouro, né? Então, tem uma peça muito mais forte. É muito bonito, né? E essa coisa de que quando algo sofre um dano e tem história, torna-se mais bonito, é incrível, né? É a cultura oriental dizendo para a gente assim, olha, se você errar, você tem sua história, todos nós temos. Se você errar, compreenda que isso é bonito, faz parte da vida, né? É bonito, porque você acaba se fortalecendo, porque você acaba, porque juntando esse dano com a sua história, isso te torna mais forte e mais bonito, consequentemente, né? Tem mais uma coisinha sobre a cultura oriental, que é muito importante a gente falar aqui agora, e que fala muito do erro, fala desse processo, né? Que é o seguinte, é um conceito de arte, né, em forma de arte, que se aproxima desse significado, né? Que é essa expressão, que é uma expressão que se chama wabi-sabi. Wabi-sabi, tá? É uma visão de mundo, né, de origem japonesa, que afirma que, olha que importante essa afirmativa que eles falam, nada dura, nada é completo e nada é perfeito. Sensacional também, né? Existe uma citação de um autor que, na verdade, não é um autor, é um cantor, né? Que é o Leonard Cohen. Ele fala que ele fala a seguinte expressão em uma de suas músicas, né? Existe uma rachadura em tudo, e é assim que a luz consegue entrar. Sensacional, né? Esses dois conceitos, como esses dois conceitos se atrelam muito bem, né? O kintsugi e o wabi-sabi. E o wabi-sabi é muito utilizado pelo design. Não sei se vocês já viram. Por exemplo, vou dar um exemplo do mais simples para vocês entenderem. O conceito por trás de uma parede de cimento queimado, aquela cor ou textura, né, de cimento queimado, é o mesmo conceito por trás da técnica de wabi-sabi. Ela traz para a gente, até para o universo do design, que a imperfeição é muito bonita. Depende da forma que você olha, depende do contexto que está inserido. Dentro de um ambiente seguro, valorizando a vida, respeitando as pessoas, sendo grato, tendo gratidão a todo momento por ter uma equipe de cozinha, por ter uma cozinha, o erro é altamente valorizado. O erro ela é a imperfeição bonita. Então, uma parede de cimento queimado é um conceito do wabi-sabi, né? Assim como texturas que não são exatamente simétricas, assim como vamos falar assim, tecidos que têm craquelados, né? Vamos falar assim, um sofá de couro todo rachado e craquelado, tem uma beleza muito grande, muito bonita dentro de um contexto, né? E a gente pode pegar esse contexto de wabi-sabi e colocar na gastronomia. Texturas irregulares. E a gente pode fazer, por exemplo, um jantar inteiro baseado num conceito da imperfeição do wabi-sabi, né? E também dessa coisa do erro e de juntar o erro e contar uma história com a coisa do kintsugi, né? Então, tá aí duas elucubrações aí do universo do ambiente oriental
para a gente refletir e parar com uma bobagem de reprimir o erro, né? Dentro da cozinha, principalmente, evitar a resposta rápida, evitar no sentido de reação, evitar uma reação exacerbada, mas sim uma reação calma, tranquila, reflexiva sobre o erro, sobre a empatia, né? Entrar no lugar do outro, perceber a situação difícil que o outro se colocou através daquele erro e partir para outro cenário, que é o cenário de ajuda, né? Isso que é muito, muito interessante. De apoio e tudo mais. Pessoal, olha só que legal que eu trouxe aqui para vocês também, para a gente falar do livro Tô Frito, né? Que é bacana a gente falar do Tô Frito, porque tem altas histórias divertidas aí, e a gente pode refletir um pouquinho sobre isso. E essas histórias do Tô Frito, elas ensinam, a gente, elas não são só histórias, pessoal. Vamos dizer assim, que legal a história, tal, nossa, que divertida a história. Não, são histórias para deixar reflexões, né? E para a gente entender como que a gente pode atuar aproveitando o erro, aproveitando esse momento como parte de evolução. Eu já vou entrar nisso com mais uma questão do design, tá? Mas eu queria ler para vocês rapidamente. Eu acho que ler sempre é mais legal, porque tem detalhezinhos, como eu falei ontem, tem detalhezinhos que se eu for contar essa história, vai passar despercebido. Vamos falar de uma outra história da Roberta Sulibrac, que é legal, que está lá no livro. Olha só que legal, depois a gente considera isso. Vamos lá, eu vou ler para vocês. Agora eu conto para vocês como nasceu a farinha de banana. Todos os anos, escolhemos um ingrediente para estudar, esmiuçar, compreender e fazer experimentações. Passamos um ano inteiro debruçados nesse ingrediente, tentando entender todas as suas características e reações nas mais diversas situações. Bem, era o ano da banana. E, claro, estávamos testando suas reações. De repente, vejo um cozinheiro passando encolhido, tentando se esconder, carregando uma travessa enorme, cheia de bananas, que, na visão dele, tinha passado do ponto, num dos testes. Tinham mesmo, mas não a ponto de não render alguma coisa boa. Falei, alto aí, aonde você pensa que vai? Aí o sujeito respondeu, o cozinheiro, vou jogar fora no lixo. Chefe, passou. Não vai, não. Ela respondeu. Traz aqui, deixa eu ver. Tira daí. Deixa secar um pouquinho. Bate no processador até virar uma farinha bem, bem lisa. E aí, bingo! Nasceu a incrível farinha de banana. Um ícone da minha cozinha. As palavras da Roberta Sudbrack. Difícil, ela termina dizendo assim, difícil foi mapear o processo para repetir o erro, desta vez sem errar. Olha que legal isso, né? Olha que legal esse jogo de palavra que ela usou aí, para repetir o erro sem errar, né? Fazer do erro o processo correto e não errar mais ele, porque eles estavam ali agora curtindo os erros, né? Vamos passar para outra história legal? Agora, olha só que legal, o que eu ia dizer para vocês do caso da Roberta Sudbrack, da farinha. Olha o que ela diz. Ela fala assim, vou ler desde o começo, desde um trechinho aqui para vocês, tentando se esconder, carregando uma travessa enorme cheia de bananas que, na visão dele, tinham passado do ponto, né? E ela fala assim, tinham mesmo. No entanto, é a visão dele. E a visão dele passou do ponto, vou jogar fora, né? Passou do ponto, vou jogar fora.
Então, ela já não era visão, ela já não compartilhava dessa visão. O dela passou do ponto, o que podemos fazer, né? E aí que é legal a gente explorar toda essa conversa para entender que se você tiver um olhar que dê atenção a um erro, você pode transformar esse erro em grandes feitos, né? Para te ajudar na cozinha. Vamos que vamos, olha só. Tem mais um para a gente considerar aqui que é legal, que é muito legal, que eu vou pegar para vocês aqui, que é um caso do Alex Atala, muito bacana, e para vocês verem também como é importante ter uma resposta rápida e, né, e resolver rapidamente o problema, né? Vamos lá. Vamos no Atala, hein? Todo mundo erra, né, moçada? Então, vamos falar esse erro que está lá apontado, e é o começo do dom, né? Ele relata aqui o começo do dom. Depois que o Na Mesa tinha a primeira investida solo como chefe e dono do negócio fechou, um antigo proprietário de um restaurante japonês estava querendo se desvencilhar do imóvel. Perguntou se eu não tinha interesse em ficar com o ponto. Era um bom espaço, bem localizado, e acabei topando, apesar da absoluta falta de dinheiro. A grana era escassa, tudo contadinho no lápis, né? Quebra a parede aqui, abre uma lâmina de vidro para a cozinha ficar visível, corre atrás de equipamentos, de mobiliários, e o dinheiro só minguando. Chegou um momento que não dava mais. Não podíamos esperar um dia sequer para abrir a casa. Minhas finanças secaram. Não tinha mais um centavo para investir. E assim, no laço do sufoco, marcamos a data de abertura do Dom e pensamos em um cardápio espetacular para a estreia ser gloriosa. Equipe tinindo, salão lindo, notícias sobre abertura na mídia, lista volumosa de convidados. Fomos com tudo. No dia marcado, acordamos cedo, coração aos pulos, afinal haviam pendências. Muito a fazer e o mais preocupante, o gás ainda não tinha sido ligado. Aí é um problema, hein? Marcaram e não apareceram. E o tempo foi passando, o relógio se adiantando, o horário de chegada dos convidados se aproximando, e o friozinho na barriga virou um friozão. Senti que tínhamos que pensar em um plano B para aquela noite. E se não tivermos fogão para cozinhar, assar, fritar, como que será, né? Não deu outra. Definitivamente não teríamos gás naquela noite. Quase não tivemos comida também, né? Já que a saída foi bolar uma sucessão de pratos frios, os mais variados canapés, um atrás do outro. Só tivemos gás ligado na noite seguinte, quando pudemos mostrar nossas propostas de cozinha e os canapés, claro, saíram de cena. Acredite se quiser, o Dom, primeiro restaurante brasileiro a integrar a lista dos melhores restaurantes do mundo, da revista inglesa The Restaurant, inaugurou sem fogão. Sensacional, né? A circunstância propôs o desafio, né? A circunstância propôs o desafio. Então, quem disse que não dá para cozinhar sem fogão? Foi um erro? Foi. O erro de planejamento, talvez, pode ter sido. Um erro do fornecedor, pode ter sido. Um erro de alguém da gestão que demorou para verificar que aquilo poderia acontecer, pode ter sido. Mas o que acontece é que é o seguinte, se você não tiver um alicerce muito forte, você às vezes não sai com esses recursos. E o que a gente já viu acontecer em algumas ocasiões é que quando a pessoa é inexperiente na cozinha, ela às vezes não consegue articular algumas saídas. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente está chegando no final das histórias, mas eu vou dar um exemplo só com uma história rapidinho
para a gente amarrar esses conceitos do erro, para a gente se inspirar em coisas legais, em produzir coisas legais. Certa vez eu trabalhava num buffet e o que eu fiz? Eu era muito inexperiente, né, e tudo mais. No entanto, nós tínhamos estagiários, né, ali na ocasião. E eu fazia a tratativa direto com o cliente. E apesar de uma experiência, de uma inexperiência, eu já tinha as maldades ali, né, e tudo mais. E a inexperiência acabou impactando na quantidade de arroz para aquele momento, porque era um volume muito grande de pessoas. E no finalzinho do serviço, a gente começou a ver que poderia faltar arroz, né? E começamos a puxar um arroz rapidamente para suprir. No entanto, já não estava bonito aquela travessa de arroz, mais para o vazio do que para o completo ali, e perguntaram para o menino, que era o estagiário, que estava no serviço do arroz. Aí falaram assim, tem arroz? Ele falou assim, não, acabou. Não, acabou. E para você ver como que é a falta de maldade às vezes. Ele tinha razão, tinha acabado, mas já estava sendo feito. Né? E não passou nem 2 minutos, o arroz chegou. Mas o menino às vezes não sabe no começo da carreira que é preciso ter calma. Você não pode, o Alex Atala não poderia virar para todo mundo e falar assim, gente, não tem gás, hein? Ó, então, vamos fazer só um coquetel aí e tal, e amanhã a gente volta. Não dá para voltar atrás, né? Você já está na operação, não tem jeito, né? Então, às vezes também isso está atrelado a um pouco de maldade, né? A um pouco de experiência ou inexperiência na área. André Paganini também está na área, chefão, muito foda lá do Chico Dedê. Satisfação, meu caro. O André está contribuindo aí. Renato Lobato, uma vez, numa prova prática do Senac, desligou os fogões para os alunos dele fazerem a prova. Eu lembro dessas provocações do Lobato, e numa inspiração do Lobato, certa vez eu também desliguei a eletricidade das cozinhas numa avaliação. Mas eu desliguei depois que os preparos tinham ido ao forno. E esperei todo mundo perceber que o forno tinha desativado, e até eles entenderem que a eletricidade tinha caído. E eu simulei que eu estava ligando para alguém, e olha, caiu a chave dos fornos, como que a gente vai fazer? Eu estou em prova, e aí eu falei, olha, pessoal, é só isso que eu tenho para dizer, assim, a gente não tem previsão. E aí o pessoal foi esperando, quando eles viram que não dava mais para esperar, eles começaram a articular um movimento contrário. Olha, vamos tirar do forno e vamos mudar. A gente vai mudar, a gente vai fazer com fogão, não é assado mais. Mudaram a receita, mudaram os preparos, né? E isso foi sensacional, foi legal a gente construir isso juntos, né? Foi muito bacana. Nós estamos falando essa semana dos erros e eu queria até fazer um fechamento aqui, que é o seguinte. Deixa eu ir lá. Deixa eu fazer um fechamento aqui. Eu tenho outros casos legais aí para a gente falar, mas eu não vou me estender muito hoje, mas eu queria dizer o seguinte, que a gente precisa aprender, pessoal, a errar rápido, barato e com pouca gente envolvida. Eu acho que essa consideração ela é incrível. Pensa só, errar rápido, barato e com pouca gente envolvida. Porque assim fica melhor, né? Se você errar caro, errar muito caro, errar demorado e errar com muita gente envolvida, a chance disso dar, né, muito mais pano para a manga é muito maior, né? Então vamos tentar errar rápido, errar barato e errar com pouca gente envolvida, né? Isso faz com que a gente economize tempo, dinheiro e frustrações. Tempo está relacionado com o errar rápido, dinheiro está relacionado com o errar barato, né? A gente tentar errar o mais barato possível, e as frustrações estão relacionadas com quanto mais gente envolvida tiver, talvez, mais frustrações envolvidas, né? Vou dar um exemplo. Errou frente a um evento de 2.000 pessoas
então a frustração se torna maior. Errou frente a um jantar para amigos ali, poucas pessoas, pessoas conhecidas, talvez a frustração é um pouco menor, né? Então, por isso que eu digo talvez, né? Por isso que é importante, tá bom? Isso é estratégia para a gente aproveitar ao máximo o erro, para a gente, vamos falar assim, fazer um movimento de transformação do erro e a gente ficar confiante, né? Corajoso frente ao erro, né? Então, quando a gente treina em errar rápido, em errar barato e com menos pessoas para julgar aquilo, a gente toma coragem, fica confiante para fazer o grande movimento da transformação do erro, que é usar ele como trampolim para o acerto, né? Então, erros que inspiram, nós estamos falando aqui dos erros que inspiram, da Roberta Sudbrack nós falamos do Alex Atala e falamos aí da filosofia oriental como uma caixa muito bonita para a gente transformar nossos erros em acertos. Queria finalizar aqui o processo citando aquela ceramista sul-coreana, a Sokyeon, novamente, para a gente deixar vocês inspirados, né, a transformar o erro em acerto. Ela dizia: para mim, um pedaço de cerâmica quebrada encontra outro pedaço e eles começam a confiar um no outro. As rachaduras entre eles representam as feridas. O trabalho é uma metáfora da luta da vida, que faz das pessoas mais maduras e belas quando superam suas dores. É sensacional. Essa ceramista cola pedaços de cerâmica com ouro numa técnica que se chama kintsugi. E a gente falou isso no começo da live. Queria deixar vocês com esse recado, que errar é estar mais forte. Errar não é sinônimo de fracasso. Errar é parte do processo. Errar pode ser muito bonito, dependendo do ponto de vista, dependendo da maneira de olhar, né? Se a gente olhar, por exemplo, com o olhar do wabi-sabi, também daquele conceito japonês, né, que eu falei para vocês, a imperfeição ela é super bonita, né? O conceito tá pautado na imperfeição, né? Nada dura, nada é completo, nada é perfeito, tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado pelas contribuições. Obrigado mais uma vez, queria ressaltar isso, mais uma vez, pela conexão que está sendo criada e a quantidade de mensagens que eu estou recebendo de vocês e como que a gente consegue trocar mais informação depois que a gente troca essas mensagens, né? As angústias e tudo mais. A gente está muito próximo. Queria agradecer muito. Continuem mandando mensagens. Equipe Unto, coloca aí o canal do Telegram para o pessoal que ainda não sabe do canal do Telegram. A gente tem um canal do Telegram que a gente vai disponibilizando as coisas aos poucos ali, para vocês irem refletindo. E também o contato, quem quiser mandar e-mail aí para solicitar alguma questão, tal, contato@unto.com.br. contato@unto.com.br. Deixa eu ver o que o André está falando aqui. Todo cozinheiro deve ter 1 milhão de casos de erros e necessidades de pensar rápido para resolver frente a um evento. Verdade, André. Nós passamos por isso o tempo inteiro, né? Passamos por isso o tempo todo. Isso se aplica como um todo na vida, é isso aí, Priscila. É exatamente isso. A gente precisa prestar atenção a cada momento, né? A observação de todo o cenário para a gente seguir adiante com mais plenitude, né? É exatamente isso. Pessoal, obrigado. Queria agradecer a todos aí por mais essa oportunidade aí. Estamos terminando aí nosso encontro de hoje. Valeu, moçada. Obrigado, Maria José. Tamo junto demais. Valeu, moçada. Obrigado, viu? Vamos junto, porque junto a gente consegue ir muito mais longe, moçada. Satisfação. Até a próxima. Tamo junto demais. A Unto não se cansa. A gente fala que onde quer que tenha comida, tem Unto.
porque unta é gordura e é gordura que amalgama discussões, reflexões, que leva o profissional de cozinha para um patamar muito mais alto. Vem com a gente, vamos junto. Valeu, abraço, até a próxima.